Olá pessoal, sejam bem-vindos a este momento especial de estudo. Vamos fazer agora o resumo breve da lição em 3 pontos. A lição desta semana trouxe por tema Fé da Aliança. É a lição de número 12. E os 3 pontos essenciais desta lição são os seguintes. Anote. O primeiro deles é: a salvação é somente pela fé. Esse é o ensino tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A salvação sempre foi pela fé. Então, o que o pecador necessita fazer para ser salvo? Exercer fé no Salvador. No Antigo Testamento, isso era demonstrado através de rituais, de sacrifícios, que apontavam para o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. No Novo Testamento, o Salvador vem em carne, executa o seu sacrifício expiatório por nós. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as pessoas que foram salvas foram porque exerceram fé neste Salvador, que no Antigo Testamento era prefigurado nos rituais e que no Novo Testamento se tornou uma realidade quando veio realmente em carne e morreu por nós. Mas a salvação sempre foi pela fé. Não existe outro meio. Em Gálatas 3, versículo 11 está escrito: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E esse também é o ensino do Antigo Testamento. Em Gênesis 15, versículo 6, fala que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão teve fé. Ou seja, a fé é o elemento, é o meio pela qual todos podem ser salvos. É o único meio. Então, o homem não é justificado diante de Deus por sua obediência, por sua guarda dos mandamentos. Nada disso. Há muitos cristãos que não conseguem entender este ponto. A salvação é somente pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, isto é a graça. Pela graça sois salvos, diz Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, por meio da fé. Então, ou seja, aquilo que Jesus fez por nós é 100% perfeito para resgatar o ser humano. Não há nada que o ser humano possa fazer para acrescentar algo a que Jesus fez, para obter algum crédito da parte de Deus, não. Nada. O que Jesus fez foi completo e perfeito para a redenção do ser humano. Agora, como é que o ser humano pode se apropriar da salvação? Por meio das suas obras? Não, jamais. Por meio da fé nos méritos do Salvador Jesus. Este é o ensinamento da Bíblia, de toda a Bíblia. Se você ensina que uma pessoa é salva por guardar a lei, você está equivocado. Completamente equivocado. Isto é uma mentira, é contrário à Bíblia. A Bíblia ensina que a salvação é somente pela fé. A justificação do ser humano perante Deus é somente pela fé. O segundo ponto de resumo desta lição é entender um pouco o que significa justiça imputada. A lição fala disto, a Bíblia apresenta este termo, como no texto em Gênesis 15, versículo 6, que nós lemos, que fala que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Este crer de Abraão representa fé, ou seja, Abraão teve fé. E fé, é importante lembrar, envolve não somente a crença, mas também a confiança em Deus. E então, a justiça lhe foi imputada. Justiça imputada é uma justiça alheia, é uma justiça acreditada, é uma justiça que nos é atribuída, é algo que não nos pertence. Portanto, quando o ser humano se aproxima de Jesus Cristo em fé, tendo fé no Salvador, tendo fé nos seus méritos, a justiça de Jesus, que é perfeita, nos é atribuída, isto é, imputar. Nos é imputada, atribuída, concedida, como se esta justiça perfeita fosse nossa, sendo que não é, é dele, mas ela nos é atribuída como se fosse nossa. Isto é a justificação pela fé. Nós somos olhados por Deus como justos, não porque somos de fato, mas porque Cristo é, e quando nós nos aproximamos dele pela fé, essa justiça nos é concedida, nos é atribuída como se fosse nossa. E assim somos vistos por Deus como justos, como salvos. Entendeu? Então, o pecador não tem nada para oferecer a Deus. A nossa justiça própria são como trapos da imundícia, não servem. Não para justificação diante de Deus, não para sermos salvos. Isso tem que ficar muito claro. Justiça própria de nossas obras, daquilo que nós produzimos, não nos salvam, não servem para nos salvar. Agora, para sermos justificados, perdoados e salvos, isto só pode ocorrer por meio da justiça imputada de Jesus Cristo, que é perfeita.
Então, ou seja, se você, por exemplo, é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, faz muitas coisas boas, mas se você não tem fé em Jesus e não tem um relacionamento de fé com Ele, essas suas boas obras não vão lhe salvar. Elas não servem para salvar, elas são insuficientes para lhe salvar. Agora, a justiça de Cristo é perfeita para salvar o pecador. É por isso que uma pessoa, como o ladrão na cruz, por exemplo, ele não tinha nenhuma obra a apresentar a Cristo. O que foi então que garantiu a salvação daquele homem? Ele se apegou com fé ao Senhor, ao Salvador. E a justiça de Cristo lhe foi imputada. Entendeu? É por isso que uma pessoa hoje em dia também, que nunca obedeceu a Deus, nunca andou nos caminhos de Deus, mas que em algum momento se arrepender dos seus pecados e exercer fé no Salvador, neste ato, esta pessoa é perdoada, justificada e salva. E se ela morrer nessa condição, ela estará salva. É assim que funciona. Esta é a grande beleza do Evangelho, que todos os seres humanos podem ser salvos. Portanto, somos salvos somente pelo que Jesus fez por nós e nós nos apropriamos desta salvação por meio da fé. É assim o ensinamento da Bíblia, este é um ensinamento claro. Agora vamos ao terceiro e último ponto de resumo desta lição. Alguém pode estar perguntando assim, quer dizer que não importa o que eu faço? Quer dizer que eu não preciso obedecer a Deus? Não é isso. Nós temos que entender que cada coisa tem o seu lugar. A fé tem o seu lugar, as obras têm o seu lugar também. Mas as obras não são para nos salvar, elas não têm esse papel, nem poderiam ter. A salvação não é por meio de nossas próprias obras. Nunca foi e nunca será. Mas, quando você tem uma fé genuína, verdadeira no Salvador, o resultado, veja, grave esta palavra, resultado e não causa. Então, o resultado da fé verdadeira, genuína no Salvador é uma vida de obediência, de santificação, de desenvolvimento de caráter e amor, entre outros. Entende? As obras, a obediência, é o resultado de uma fé viva que se apegou ao Salvador, de um pecador que foi salvo. É por isso que temos uma frase muito utilizada na Igreja Adventista e que é verdadeira, que diz o seguinte: nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque fomos salvos. Entende? Mas o guardar a lei é o resultado, nunca é a causa da salvação. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Nenhum de nós teria, se fosse com base em nossas próprias obras, nenhum de nós teria condições de se salvar. Ninguém. Somente Jesus foi capaz de viver uma vida de obediência perfeita e perpétua a Deus. E por isso Ele é o nosso único Salvador. Mas se não fossem os méritos dele, as nossas obras não conseguiriam pagar o preço da ruptura que foi feita na lei divina. Então essa é a grande beleza do Evangelho. Agora, alguém pode pensar, mas se nós enfatizarmos que a salvação é por meio da fé somente, isso não pode levar as pessoas a se tornarem atrevidas no pecado, negligentes, indiferentes à obediência? Não. Uma pessoa que verdadeiramente entende o que aconteceu na cruz do Calvário, entende que Jesus a ama, que morreu em seu lugar, essa pessoa que realmente aceita pela fé os méritos do Salvador crucificado, ela não vai ser uma pessoa indiferente. Pelo contrário, ela vai ser uma pessoa que vai dar uma resposta de amor a esse Salvador. E aí que entra a questão da nossa obediência. Por que fazemos isto? Por que não fazemos aquilo? Por que temos este estilo de vida e não aquele? Porque nós amamos o Salvador. É por isso. Nós não fazemos isso para obter o favor divino, não. Nós fazemos isto porque Ele nos amou sem nós merecermos. É por isso que nós vivemos uma vida de obediência, de entrega, de santificação, que nas palavras da irmã White é obra de uma vida toda. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos manifestando uma vida de obediência, de temor, vamos lutando, vamos nos esforçando, sempre para buscar oferecer o melhor a Deus. Não para obter seu favor, mas como resposta ao que Ele fez por nós, nos salvando sem merecermos. Portanto, esses foram os 3 pontos de resumo desta lição. Que Deus abençoe grandemente a você. Não esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar com outras pessoas e, se puder, deixe também um comentário aqui embaixo. Até a próxima!